Israel versus Hamas. 30 dias e milhares de mortes. Histórias de violência brutal, reféns e um impasse longe de terminar. Essa guerra completa um mês com uma das mais sangrentas de uma história nada pacífica. Mas você sabe por que eles estão em guerra? Quem é o Hamas? Por que a faixa de Gaza é o ponto-chave dessa disputa? E qual a posição do Brasil neste conflito? É o que vamos explicar agora. O conflito entre Israel e Palestina tem raízes antigas, com uma disputa pelo controle da Terra Santa, sagrada para o judaísmo, cristianismo e islã. Após o Império Romano conquistar Israel, a região foi chamada de Palestina. No final do século XIX, o sionismo surgiu como um movimento para recriar o Estado judeu, ganhando impulso após o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A ONU propôs um plano de divisão para construir 2 estados na região, Israel para os judeus e a Palestina para os árabes. Jerusalém ficaria sob controle internacional, mas a resolução da ONU nunca foi seguida. Em 1948, o Estado de Israel foi criado e reconhecido, mas a Palestina não. Isso resultou em uma série de guerras na região que levou à expansão de Israel para além das fronteiras definidas pela ONU, tomando parte da Palestina. Na década de 1990, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, para governar provisoriamente a região. Hoje, no entanto, o território palestino se limita à faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e a Cisjordânia, controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Mas quem é o Hamas? Hamas é Palestina? O Hamas, criado em 1987, já surgiu com uma agenda violenta, ao contrário de outros grupos palestinos. O grupo acredita que a criação de um Estado palestino autônomo vai se dar pela religião e não pela ideologia política. O Hamas é considerado terrorista por muitas nações, como Estados Unidos e os países da União Europeia. Mas não é o único movimento palestino. O Fatah, grupo da Organização pela Libertação Palestina, é o principal adversário do Hamas. Em 2006, o Fatah e o Hamas se enfrentaram na Guerra Civil Palestina, com a vitória do Hamas. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, expulsando o Fatah. O que é a faixa de Gaza? É um território palestino de 41 quilômetros no extremo sul, fazendo fronteira com Israel e Egito. É uma região economicamente muito pobre, com cerca de 2 milhões de pessoas em condições muito precárias. Falta saneamento básico, saúde, educação e moradias adequadas. Várias restrições têm sido impostas por Israel e Egito à população de Gaza. O espaço aéreo, por exemplo, é controlado por Israel, que restringe quem e quais mercadorias podem entrar e sair pelas fronteiras. E o Brasil? Que posição tomou até agora? O Brasil, por determinação da Constituição, repudia qualquer forma de terrorismo e também se coloca a favor de soluções pacíficas dos conflitos internacionais. O governo brasileiro, historicamente, não tem uma lista de organizações terroristas. Assim, o que o Brasil faz é seguir as determinações da ONU, que nunca considerou o Hamas um grupo terrorista, embora o presidente Lula tenha descrito um ataque do Hamas a Israel como terrorista. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Quer saber mais sobre o assunto? Confira a reportagem completa com perguntas e respostas sobre a guerra no site da Lupa.